Então, eu estou aqui, eu gostaria de falar uma coisa, de responder uma pergunta minha mesmo, sabe? Que veio assim, sabe, eu tava nessa madrugada, acordei para me orar e essa pergunta veio para mim, eu não soube responder, então agora que eu acho que eu sei, eu gostaria de passar aqui também. De repente, sei lá, alguém pensa do mesmo jeito que eu. Hum, eu não sei. Eu me fiz essa pergunta. Rony, o que você quer com essas gravações? Com, com isso que você tá levando essa mudança de vida de, de mente que só você tá vendo. Só você que acredita nisso. Então, ah, acho que a resposta é: eu não, não quero que ninguém saiba, assim, a fundo a história da minha vida. É, o meu sonho, meu maior sonho é pregar o evangelho, levar o evangelho adiante para as pessoas que precisam ouvir. É, um sonho Deus já realizou vários, mas esse sonho vai ficar marcado, que foi o dia do meu casamento. É, ele permitiu eu estar vivo, permitiu eu construir uma família, me casar, porque antes eu tinha uma família, mas o errado da história, se for colocar o errado fui eu desperdicei, isso é normal, foi um tempo de aprendizado, não falo nem que, eu falei, mas eu não acho nem que foi um erro, foi o tempo de aprendizado. Hum, E por causa daquele aprendizado, de repente, algumas pessoas me julgam por causa do meu passado, que eu era antes. Mas infelizmente elas não vê o que a gente está fazendo agora no presente, está querendo construir um futuro para a gente, sei lá, para ser grande, porque, sei lá, esse é um dos meus objetivos, um dos meus sonhos. A gente não precisa ser grande para começar. A gente começa para ser grande. E o meu, assim, um dos meus maiores sonhos, eu fico até um pouco emocionado quando eu falo isso, principalmente quando me trato e falo essas coisas sobre jovens, sobre casais, porque a gente vive num mundo que muitos jovens eles estão vindo perdendo a vida, sabe? Por coisas bobas, por porque de repente pessoas receberam uma visão de Deus, mas por algum motivo, sabe, não leva isso à frente, não leva isso tão a sério. E casais também, casais novos, se separam por causa de coisas bobas, por causa de repente uma dificuldade que vai fazer eles voarem, sabe? Saindo daquela condição tão difícil, mas eles não enxergam dessa forma. O casal ela acaba se separando, acaba um traindo o outro e
E sei lá, cara, acho que quem recebeu essa missão é, deve meter a cara, sabe? E pegar e falar, sabe? Porque Deus, ele prometeu que ele ia estar com, com você em todo tempo, ia estar com você no que você falasse. Então, se foi ele que colocou isso no coração, pode ter certeza, ele vai estar com você. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Eu fico triste de ver, né? Igual eu falei, os jovens perdendo a sua vida, tão novos e perdendo sua vida. Eu falo isso porque eu sou jovem também. Eu hoje eu tenho 32 anos, mas isso tá no meu coração desde os 20. Mas hoje que eu, dias atrás que eu consegui colocar isso, aceitar essa missão que Deus tinha colocado no meu coração. E acho que o meu maior sonho, sabe? Eu já falei alguns já, mas de verdade acho que o meu maior é, um dia, sei lá, Deus me dá uma condição de ter um lugar específico, sabe? Para fazer retiros espirituais, retiros onde pessoas ali que estão na mesma fé, que receberam a mesma missão de Deus e levar um evangelho para frente, para jovens ali que de repente poderiam ter perdido sua vida, estão estragando a sua própria vida, sabe? E de uma forma que, assim, ir para uma festa, não é julgando, mas ir para uma festa, para um carnaval, para uma festa da glória da vida, é totalmente de graça. Então, o porquê, de repente, ir para um retiro espiritual? Eu sei que tem seus gastos, eu sei, mas isso sou eu pensando. Por que para ouvir a palavra de Deus, para a gente levar o evangelho à frente, levar ao conhecimento aquilo que a gente aprendeu com Deus, tem que ser cobrado, tem que cobrar, sabe? Igual eu falei, eu sei, de verdade, que tem que, de repente, pagar o local, de repente tem que pagar as coisas para comer, cara, e eu paro e penso, cara, isso é entre as maneiro pra caramba, porque as pessoas estão se esforçando para levar o evangelho, porque não é fácil, de verdade, não é fácil, mas eu fico pensando, por que, sei lá, as pessoas fazem outras coisas para, de repente, um evento, um retiro, não sei aonde vai falar, seja qual lugar, onde vai falar da palavra de Deus, que vai levar conhecimento para as pessoas. Seja, por que não pode ser de graça? Por quê? Por quê? E a gente fica vendo aí, são de jovens aí perdendo suas vidas por causa disso aí. E muitas vezes o culpado não é, não são eles. O culpado é a gente que recebeu uma,
missão de Deus, sabe? E a gente não faz nada para mudar. A gente a gente não quer, a gente só tá preocupado com a gente, com a nossa família. E é isso, a gente não tá preocupado com outras pessoas, sabe? Isso não é maneiro, não é o que Deus ensina pra gente. Eu posso falar, eu recentemente, entre aspas, eu perdi um grande amigo, né? Eu vou falar o nome dele, um chefinho. Eu perdi um grande amigo, na verdade, não é nem amigo, pra mim era um irmão, entendeu? E, sabe, eu nem consegui no enterro dele. Eu queria muito. Eu nunca. Eu sempre fiquei na minha, eu nunca falei nada, nada. Mas isso me dói muito, sabe? Porque o que eu tô vivendo hoje, eu não tô vivendo luxo, essas coisas. É questão de pensamento do que tá no meu coração. Eu queria que ele tivesse, queria que ele tivesse vendo esse momento, sabe? Ele foi a única pessoa, de verdade, a única pessoa, o único amigo que perguntou para minha mãe quando eu tava internado, quando eu tava lá no isolamento. Ele perguntou para minha mãe, eu nunca vou esquecer disso, não adianta. Se for preciso, eu fico lá com o Juan lá, tá? Então, cara, são pequenas coisas que fazem muita diferença mesmo. Entendeu? Isso eu nunca vou esquecer que ele falou que ele queria fazer isso por mim. E sabe, ficar lá um tempo comigo. Mas ele não ficou, não foi porque minha mãe não quis, não. Porque já tinha, meu irmão ia ficar lá comigo, essas coisas. Mas ele, ele queria e ficar comigo. Então, isso, isso é muito, sei lá, muito grande, muito importante, muito, sabe? É, amizade verdadeira. Eu tiro por mim, pelos meus, assim, supostos amigos que eu achava que era e quando eu fiquei ruim, quando eu fiquei no hospital, quando eu tive que ir no próprio posto de saúde daqui daqui de São Francisco, eu passei numa rua que era o caminho pro posto de saúde. É, tinham três pessoas, três é, que eu achava que eram meus amigos, mas falaram nem oi comigo, sabe? E isso é amigo aonde? Isso é amigo aonde? Então, é, fica um pouco parecendo um desabafo, mas não é. É, me desculpa, deu, tá parecendo meio que disléxico que fala. Acho que é isso mesmo. Começa a falar uma coisa e depois tá falando outra, mas isso faz parte do meu tratamento que eu tenho que melhorar também. Mas é isso, cara. Se Deus, ele te deu uma missão, independente de qual seja, só faça. Só faça porque ele já viu o seu futuro e vai terminar tudo bem.